de Humberto Silva, do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreve, tamo junto. Rapaziada, após jogo de Vasco 3, Sport 1, a vitória que estávamos precisando para dar uma moral, para dar uma tranquilidade. O Vasco agora tá no G4 com 6 pontos. E é o seguinte, rodada 0-3. Terceira rodada foi assim, ó. Bragantino ganhou de 1-0 do Botafogo. Juventude meteu 2-1 no Ceará de virada. 2-0 do Palmeiras ali no Corinthians. Vasco 3-1. Beleza? A situação ficou assim, ó. Palmeiras em primeiro com 7 pontos. Juventude com 6. Logo em seguida o Vasco. Tá em critério de desempate ali. Tá Internacional em quarto com 4 pontos. Fortaleza e Ceará vem junto ali. Vai até, na verdade, Corinthians, Flamengo e Botafogo. E Bragantino, todo mundo com 4. Tá? Do quarto ao 10º. Beleza? Vascão com 6. Então garantiu as vitórias em casa. Isso aí. Tem que fazer o nosso papel ali. Fazer a nossa parte em casa. Garantir as vitórias. E fora, a gente beliscando um empate aqui, outro ali. Às vezes vindo uma vitória. A gente fica tranquilo na tabela. De repente até beliscando a vaga na Libertadores ali. Uma pré-Libertadores, uma Libertadores. E é isso. Vamos que vamos. E logicamente, né? Sempre tem que pensar grande também, né? Vai que o time entrose aí. E a gente faça uma graça aí. Mesmo que a gente não ganhe nada, mas pelo menos o fato da gente estar brigando ali. Né? Igual Fortaleza o ano passado. Não tinha nenhum jogador de nome, mas fez uma graça. E é isso. Amanhã tem Bahia e Mirassol, Grêmio e Flamengo, São Paulo e Cruzeiro, Fluminense e Santos, Fortaleza Internacional e Atlético Mineiro e Vitória. Né, o Vasco entrou da seguinte forma, né? Como eu mencionei no pré-jogo, Folha Jardim, PH, Lucas Piton, João Vitor, Lucas Freitas, Tietê, Hugo Moura, Garré, Coutinho, Nuno Moreira e Verratti. Não teve nenhuma surpresa, tá? Relacionado ao pré-jogo. Foi os mesmos jogadores que eu tinha informado. O Sport até que jogou bem. Né? Ameaçou ali tirar a vitória do Vasco, né? Assustou. Entrou com França ali, Chico estava improvisado. O Hereda tá na zaga, foi o Cunha e o Silva. Aí veio com uma linha com 5 ali, ó. Veio com Barleto, Oliveira, da Rivera, Queiroz, né? O do Queiroz, o Lima, mais à frente o Pablo, que se lesionou. Aí houve essa substituição aí. No banco de reserva o Vasco tinha o Jair, que entrou aos 62, sempre tomando cartão amarelo, né? Porque é lento, chega atrasado na bola. Entrou o Adson junto com o Jair, né? O Paê e o Ryan entraram logo em seguida. E o Alex Teixeira, tá? O Ryan entrou, fez o terceiro gol com o passe do Paê. E ficaram no banco o Daniel Fusato, José Luiz Rodrigues, Luiz Gustavo, Vitor Luiz, Paulinho, Paula, Lloyd Augusto e o Souza, que não saiu aqui no print. Tá, então a dinâmica foi a seguinte, né? Os 31 ali o Rivera tomou um amarelo, aí os 32 o Verratti abriu o placar, beleza? E saiu o Pablo aos 42, tá lesionado, entrou o Souza. E aos 42, logo em seguida, aí, logo após a substituição, o Verratti fez o segundo. E aí foi pro VAR, né? Porque foi um lance polêmico, duvidoso. O VAR chamou porque achou que tinha sido falta. E o juiz, após olhar o VAR, ele validou o gol. Então, iniciou o segundo tempo. O Hugo Moura foi fazer um corte de cabeça aí, uma jogada aérea, fez um gol contra, e aí começou aquele acaba, pelo amor de Deus. É impressionante, porque
sempre tem que ser sofrido, né? Difícil uma vitória com tranquilidade, difícil. Aí começou aquele alvoroço todo, a gente já bolado, né? O Sport teve algumas chances, teve bola na trave e, e aí entrou, né? Entrou o Adson, como eu mencionei, com o Jair. Aí o Sport entrou o Lobato e o Domingues. Logo em seguida o Hugo Moura tomou um amarelo. Aí entrou o Paê no lugar do Coutinho, o Ryan no lugar do Nuno Moreira. Tá? O Teixeira entrou no lugar do Verratti. Em seguida entrou o Romarinho no Sport. E o Jair tomou um amarelo, né? Já tinha mencionado. O Teixeira, o primeiro lance dele foi um amarelo. Não tinha nem encostado na bola, tomou um amarelo. E aí foi quando veio o gol do alívio, né? O Paê encontrou o Ryan, conseguiu efetuar um passe com qualidade. O Ryan aproveitou a correria, porque tinha acabado de entrar ali, né? Tava novo. Aí meteu uma correria em frente a frente pro goleiro. Ele ainda deu uma escorregada, mas conseguiu bater forte. E aí passou do lado direito do goleiro. Terceiro gol. Conseguiu aí fazer o terceiro para dar tranquilidade pra gente. A torcida aí começou a cantar, aliás, não para, né? Mas quando saiu o terceiro aí mesmo que foi aquele alvoroço. E todo mundo feliz aí, porque ali a gente viu que tinha garantido a vitória. O Verratti foi o jogador da partida mais uma vez, né? Realmente o cara é diferenciado. E hoje, por incrível que pareça, jogo rasteiro, né? No terreno, ele participou. Participou ali, conduziu um pouquinho a bola, né? Fez uns toques ali, fez um corta-luz. Parece que ele está treinando um pouquinho esses lances aí de jogada por baixo para dar uma melhorada. Agora, no jogo aéreo ele amassa. O cara é diferenciado. É isso. Então, no primeiro tempo, foi isso aí, ó. Posse de bola. 55% para o Sport. O Sport teve mais posse de bola, tá? O Vasco teve 2 grandes chances contra uma do Sport. 6 finalizações contra 7 do Sport. Defesa do goleiro, 2 do Sport, 1 do Vasco. Escanteio, 2 escanteios para o Sport, 1 para o Vasco, tá? Desarmes aí o Vasco desarmou mais. Cartão amarelo teve 1 no primeiro tempo para o Sport. No segundo tempo, o Sport continuou com mais posse de bola, tá? Finalizações, 4 para o Vasco, 11 para o Sport, para vocês verem como a situação ficou mais tensa. Defesa do goleiro empatado ali. O Sport teve 8 escanteios, tá? 8 escanteios. O Vasco não teve nenhum. 9 desarmes do Vasco, né? O Sport estava mais com a bola, então o Vasco desarmando mais. E teve 3 cartões amarelos, tá? 3 cartões amarelos. Se eu não me engano, né? O Hugo Moura, o Jair, que sempre toma cartão quando entra no segundo tempo, e o Teixeira, que nem tinha encostado na bola, tomou um cartão, né? Antes de ter encostado na bola. Já chegou já tomando cartão. Então é isso. Importante que veio os 3 pontos, né? 3-1 aí. Não foi aquela vitória tranquila, né? Mas foi meio que na base da raça, ali, da força de vontade. A torcida ajuda muito. Jogar em São Januário é muito importante por isso. Porque pelo fato de estar jogando em São Januário, as vitórias vêm. Então, por isso que é importante sempre jogar em São Januário, sempre que tiver oportunidade. O Vasco já começa o campeonato com menos 2 mandos de campo, né? Contra o Flamengo e contra o Fluminense, o Vasco não joga em São Januário. Então, o Vasco já começa o campeonato em desvantagem. Então, isso é importante a gente ficar atento para ir mudando esse cenário aí de acordo com o tempo.
tá? Porque é importantíssimo jogar em São Januário, porque acontece isso aí, ó, a gente consegue a vitória pelo simples fato de estar jogando em São Januário, com o apoio da torcida, os jogadores conhecendo ali o gramado, as dimensões do campo. E é isso. Feliz aí pela vitória. 3-1. Estamos no G4. Vamos manter isso aí para esse ano não ter agonia de briga contra rebaixamento, enfim. E galgar coisas melhores, né? Pensar, né? O Vasco é grande, então a gente tem que pensar sempre o melhor aí. Um time competitivo, para estar brigando ali entre os melhores. E é isso. Tamo junto e muita fé. Forte abraço e saudações vascaínas. Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.